Bem, nessa aula 13 vamos falar sobre strings, variáveis do tipo caracteres. Vamos mostrar como fazer as manipulações nessas strings. Por exemplo, vamos fazer aqui nosso programa, aula 13, e esse outro arquivo é assim. Pronto. O problema é o seguinte, nós temos esse arquivo aí com 10 nomes. Por exemplo, vamos supor que tenha sido um campeonato em que 10 alunos estavam fazendo uma tarefa e obtiveram os resultados nesse tempo, ou seja, eles conseguiram resolver o problema nesse horário aí. Por exemplo, Antônio conseguiu fazer em 2 horas e 34 minutos. José fez em 1 hora e 3 minutos. Lígia fez em apenas 11 minutos. Maria em 3, e assim vai, entendeu? Vamos supor que eu tivesse um resultado desse tipo e agora eu quero pegar o resultado desse horário, ou seja, o objetivo de fazer o programa é para pegar esse horário e transformar em minutos, por exemplo. Como é que eu posso fazer isso? Certo? Ou seja, o nosso programa vai ter que abrir esse arquivo, fazer essa leitura e obter a hora, o minuto e o segundo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que ter uma variável aqui do tipo inteiro ou real. Vamos definir real, tipo real. Podemos botar até dupla precisão se quisermos. Onde temos hora, minuto e segundo, certo? E nós precisamos abrir esse arquivo. Então, como já mostramos isso N vezes em aulas passadas, que nós abrimos o arquivo assim, né? Então não precisa nem explicar. É só voltar nas aulas anteriores que vocês verão que fizemos sempre assim. Aqui nós colocamos o nome do arquivo, que é dados, nesse caso aqui é dados, entrada.txt. Quando fizermos as operações a gente fecha, nós fecharemos. Pronto, então fazemos isso. E foi mostrado também em aulas passadas que a gente abre esse arquivo para ele detectar automaticamente o número de linhas, que era fazendo assim, do and do, ou seja, utilizando esse laço de repetição e colocar assim. Vamos colocar um número qualquer aqui, sei lá, 200. Contínuo. É um número qualquer, um número inteiro, onde você coloca assim, read, coloca o arquivo, que é o 1 aqui, você coloca ele aqui, aí vírgula, coloca a formatação da leitura, ou seja, vamos deixar em formato livre, estrela é formato livre. Aqui na frente a gente coloca end igual a esse número aqui, certo? O que é que essa estrutura faz? Como já estamos cansados de explicar, ele percorre esse arquivo inteiro. Toda vez que eu chamar um read, ele posiciona em uma das linhas. A primeira vez é nessa, na segunda é nessa, na terceira é nessa e assim vai até chegar na última. Quando chegar na última, ele sai dessa repetição aqui e processa a próxima linha que tiver pela frente. Nesse caso, a próxima linha é essa. Se eu botar aqui qualquer coisa para ele processar, por exemplo, print, tarará, mandar mostrar isso aqui na tela, pronto. Quando ele chegasse aqui na última linha do arquivo, automaticamente ele fecharia essa repetição aí que está selecionada e apresentaria isso na tela, que é a próxima linha de comando. Pronto. Mais ou menos essa a lógica. Pronto. E aqui, se você não definir nada, ele só vai dar um read e não vai ler nada, nem fazer nada. Mas se você colocar aqui na frente, ele vai ler de alguma coisa. Então vamos definir aqui um tipo de variável para ele ler. Por exemplo, para ele ler essa primeira coluna, vamos definir uma variável do tipo caracteres. Então nós não usamos essa aqui ainda, mas é porque nós sabemos que vamos precisar usar essas 3 variáveis. Então, por isso que eu declarei logo no início. Então, vamos precisar de uma variável caracteres, do tipo string, né, caractere, onde nós temos que ter um tamanho para ela, que vou especificar já eu coloco aqui. Pronto. E nós vamos dar um nome, sei lá, vamos colocar nome. Podemos botar o nome, pronto. Que é para ler essa primeira coluna. José, Maria, tá, até chegar em Carol, pronto.
Aqui, qual é o tamanho que nós temos? Você dá um tamanho aí que você quiser, que desde que cubra todos os caracteres aqui. Por exemplo, esse Augusto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, 8 colunas. No caso aqui, o programa mostra linhas igual a 8, coluna 8. Pronto. A linha aqui é 8 e a coluna 8 aqui. Então, é isso, né? Tem 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pronto. Então, com 8, um tamanho 8 aqui já cobre todos os tamanhos aí dos nomes. Então, você pode botar até maior se quiser. Vamos botar 20, pronto. O que é que vai fazer? Ele vai fazer assim, coloca o nome, a variável aqui, eu vou colocar aqui na frente. Ele vai ler a primeira nome que está aqui. E eu defino outra aqui para ler a segunda coluna, certo? Se eu não botar nada aqui na frente, o que é que ele faz? Nada, ele vai ler somente a primeira coluna. Então vamos testar separadamente cada coisa para a gente ir entendendo como é que se processa. Pronto, então vamos compilar do jeito que está aqui, certo? Vamos compilar assim. Aí, pronto. Aqui ele gerou um executável chamado aula 13, que eu executo ele assim, colocando ponto barra e o nome do executável. Pronto. Ele executou normalmente, não fez nada, porque ele fez a leitura, mas eu não usei para nada. Então vamos aproveitar esse loop, essa repetição aí, e adicionar dentro dessa repetição um comando para mostrar na tela esse nome, o nome da variável que ele leu do arquivo. Ele agora vai mostrar na tela, certo? Então vamos compilar novamente. Agora espera-se que ele faça o quê? Que ele mostre esse nome aqui. Primeira vez que ele fizer um read, leu e vai mostrar na tela, vai ler de novo, vai cobrir o nome que estava na variável anterior e colocando esse novo. Ou seja, toda vez que eu chamo um read na variável aqui, ele vai cobrir o valor anterior e colocar o novo valor, entendeu? Ele vai apagar, vai deletar o nome antigo e vai colocar o próximo nome que ele está lendo. E eu mando mostrar na tela esse nome. Pronto. Então vamos lá ver se ele fez mesmo. Pronto. Então vemos aí que ele fez certo, não engoliu nenhum caracteres, porque pronto. Aí se você diz, e se você definir só de tamanho 5 aqui, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai botar só até a quinta letra. Vamos ver. Opa, assim. Certo? Ele vai engolir caracteres. Então é por isso que temos que colocar um valor que dê pelo menos para englobar todos. Como vamos supor que você estivesse colocando nomes aleatoriamente, você não ia saber um nome que tivesse, por exemplo, esse tamanho, sei lá, em algum momento. Então você bota um valor razoável que cobre todo esse tamanho. Você poderia botar 200. Aí é exagero também, porque você sabe que não ia precisar de tudo isso para esse problema. Mas se quisesse, poderia. Vou deixar 20, um tamanho que não vai consumir memória, digamos assim. E também não é exagero. Pronto. E que cobre tudo. Beleza. Aí você diz, mas eu preciso desse caractere aqui. Você poderia fazer o próprio nome novamente, o que aconteceria se fizesse isso? Pronto, vamos testar então, caso que você tiver essa dúvida. Em vez de eu criar uma nova variável aqui, nome 2, que é diferente dessa aqui, né? São duas variáveis diferentes aí. Eu poderia colocar assim, e mandar imprimir nome 1, nome 2. O que ele ia fazer? Vamos testar logo esse caso. Nome 2, faltou um E aqui. Faltou uma letra E aqui. Pronto, acho que agora vai. Então, assim é uma forma de você mostrar separadamente essas colunas, certo? Ou seja, ele já leu na variável 2. Beleza. Então, se em vez de eu tivesse de declarar essa variável, eu tivesse feito somente isso. Eu coloco o nome e pronto. E aqui eu boto só o nome. O que é que ele vai fazer? Ele agora vai ler só a coluna 2. Por quê? Porque ele leu primeiro essa e em seguida leu essa. O que ele fizer por último é o que vai cobrir o anterior. Então, perdão. Ele vai apagar Antônio e colocar na variável isso. Se você fizer dessa forma, entendeu? Chamar duas vezes, entendeu? Viu lá? Viu só? Faz isso.
Então, ao invés de nós declararmos duas variáveis, se quisermos somente mostrar os valores, se a gente não tiver interesse nenhum nesse nome aqui, pode fazer isso. Mas vamos criar aqui nome, vamos colocar assim, coluna 1, para ficar mais fácil de entender, e chamar coluna 2. E ambas são variáveis inteiras, ou caracteres, perdão, que podem ter tamanho até 20, que eu estou definindo esse tamanho. Aqui colocaremos coluna 2, coluna 2. Pronto. Vamos ver se não faltou letra. Às vezes a pessoa cega assim. Pronto. Opa, aqui é coluna 1. Coluna 1. Agora sim. Beleza. Então temos aí. Então, como é que a gente agora captura somente o 2, o 34 e o tanto? Como é que faremos isso? Faremos assim o seguinte. Vamos supor que eu vou colocar agora mandar exibir na tela uma terceira coluna aqui, mostrando somente o valor, mostrando somente esse valor aqui, assim. Vamos copiar esse, pegar esse como exemplo. Vamos abrir aqui um arquivo só para escrever assim. Pronto. Então vemos aqui que ele tem quantos caracteres. Se eu quiser pegar esse valor aí, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. 8 caracteres, certo? Então, o caractere 1 até o caractere 2 é a letra 2. Então, existem algumas funções que trabalham com strings em Fortran que fazem o seguinte. Se você fizer assim, ó, len string, e dentro você coloca, eu sei, isso aqui é uma função do Fortran, explico já. Dentro você coloca a variável, no caso a coluna 2, certo? A coluna 2, e ele vai mostrar o que? Se a gente fizer isso. Mostrou 8888, o que é isso? O que diabo é isso? 888. Pronto. Então aqui nós temos muitas funções que, como eu expliquei em uma das aulas anteriores, que eu tinha mostrado essa página aqui, uma das aulas anteriores, que existem muitas funções já prontas no Fortran, ou seja, no GCC, que é o GFortran. O GFortran é um compilador que pertence a isso aí, GCC. E em todas as versões dele, aqui está a versão 3.4, mas em todas as versões dele tem essas funções que são herdadas do Fortran, bem antigo, mas que funcionam bem. E aí daqui tem uma lista enorme e, por exemplo, tem essa LangTrim, que tem a descrição dela aqui. O que é que ela faz? Cadê com L? Deixa eu ver se eu acho aqui rápido. Pronto, tá aqui. LangTrim. Essas duas aqui, len e LangTrim. Ou seja, abre aqui, pronto. LangTrim, aí dentro você coloca uma variável do tipo string. O que é que isso aqui faz? Isso aqui é uma função intrínseca da linguagem que ela retorna isso. Ou seja, ela retorna o tamanho do caractere caso ela não tenha espaço em branco, certo? Que é o caso desse caractere aqui. Ele é um caractere que não tem espaço em branco, não é isso? Então, ele começa a contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, perdão, eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então esse número 8 que ele está mostrando é isso. Todos os valores têm esse mesmo tamanho, certo? 8, esse daqui também 8, são do mesmo tipo. Apesar de termos definido aqui um tamanho maior, ou seja, essa variável ela tem um tamanho 20, mas ele mostrou só 8. Então, se em vez de usarmos a função LangTrim, a gente usasse somente a len, que é essa outra aqui. Cadê? Agora vai estar difícil voltar. Len. Pronto, ela tá aqui. Segundo novo, não vi. Aqui e aqui, pronto, achei. O que é que ela faz? Ela mostra o tamanho que a variável tem, incluindo caracteres vazios ou não. Então vamos lá, salva, compila, vamos ver agora
Ele vai mostrar 20 para todos, quer ver? Pronto, que é o tamanho dela que eu defini aqui. Se eu definir agora um tamanho 25, ele vai dizer 25. Vejamos que é isso, pronto. Então essa é a diferença entre essas duas funções que trabalham com caracteres, ou seja, ela retorna um número inteiro e o argumento é do tipo caractere, certo? Beleza, então para esse problema nosso aqui, nos interessa a length string. Pronto, aqui, voltando novamente, mais uma vez mostrando, ele tem tamanho 8. E se eu quiser saber o tamanho dessa agora, não nos interessa, mas vamos colocar só para ficar bem claro o resto aqui, só para concluir essa explicação. Pronto, você vê que Antônio tem 8 caracteres, certo? Não é isso? 8. José, 5. Geralmente quando tem um acento ele coloca um a mais, certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, Antônio. Antônio tem quantos caracteres? 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, aqui eu estou posicionado. Se você contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7. Aí você diz, e por que ele botou 8? Ele colocou 8 por conta do acento. Se tiver alguma letra com acento, ele coloca um a mais aqui. É por isso, entendeu? Por exemplo, José tem 4, mas eu escrevi José com acento. Ele colocou um a mais. Lígia. Lígia tem 5 letras, mas tem um i com acento. Colocou um a mais. Maria. Maria tem 5 letras e eu não botei acento. Você vê que ele botou 5. Então, tem só esse detalhe aí com essa função, entendeu? Ele retorna e leva em conta também as variáveis com acento, ele conta uma a mais, entendeu? Pronto. Mas nos interessa aqui, nesse caso não tem acento nenhum, cai bem nesse problema, então ele mostrou 8. Beleza. Aí, pronto. O que é que nós queremos fazer? Nós queremos capturar e colocar numa variável chamada hora, que é do tipo real, colocar esse dígito aqui, por exemplo, para o primeiro caso. Como faremos isso? Como manipular strings, ou seja, variáveis do tipo caracteres, para fazer isso? Bem, nós podemos fazer o seguinte. Vamos fazer assim. Vamos pegar a variável coluna 2, abrir parêntese e fazer assim. Olha. Você coloca entre parênteses o elemento que você quer primeiro colocar. Vamos colocar coluna 1 para ficar mais fácil, que é Antônio, entendeu? Nós temos Antônio, que é o primeiro caso aqui, Antônio. Vamos pegar do caractere 1 até o 3 para ver o que é que ele vai mostrar na tela. Aí, então a gente coloca assim 1, aí bota 2 pontos, 3. O que é que ele vai mostrar? Vejamos. Pronto. De 1 a 3 você vê que ele está mostrando isso, certo? Aí você diz, se eu quero mostrar do 2 ao 5. Do 2 ao 5. O que é que vai ser mostrado? Vai ser mostrado isso, entendeu? Aqui é só questão de codificação, por isso que ele botou isso, por conta desse i aqui. É só porque no terminal tem uma certa codificação, entendeu? Mas não é problema nenhum. Então você vê que ele trata um caractere como se fosse um array de caracteres, entendeu? Onde aqui nós temos um nome com, por exemplo, esse nome nós temos aqui, né, 7 letras. Ele bota cada letra como se fosse a componente de um vetor em uma dimensão, entendeu? Ou seja, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7. Pronto. Então, nós podemos utilizar isso para localizar essas posições e capturar somente aqueles caracteres que nos interessam. Então, vamos botar aqui coluna 2. Vamos colocar aqui do dígito 1 até o dígito 2 da string 2, que é a string 2 da coluna 2 é essa aqui. Ele vai fazer isso em todo mundo do 1 ao 2. Vamos ver então o que ele mostra. Vamos apagar isso aqui. Certo? O que ele vai mostrar? Ele vai botar esse dígito aqui
esse dígito, esse dígito, esse dígito, pronto. Então nós já capturamos o valor para a variável h, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos só fazer outro teste, colocar assim, se eu quiser coluna 2 da posição 1 até a posição 2, é esse aqui. Aí a 3 é o 2 pontos que não me interessa, então vai ficar a 4 e 5. Então vamos fazer da 4 até a 5, o que é que ele vai mostrar. Pronto, ele colocou grudado aqui, depois eu explico por quê. Mas você vai ver que já está capturando isso. Nós podemos até fazer assim, olha. Para ele dar um espaço. É só questão de formatação. Pronto. Pronto, você vê que ele pegou o número 34, certo? Aqui, 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 pronto. Fez isso para os demais. Então, se nós quisermos agora pegar esse último dígito, vai ser o 7 e o 8, né? Não é isso? Então, nós podemos colocar um espaçamento aqui para ficar mais fácil de enxergar. E coloca a coluna 2, eu quero da 7 a 8. Da 7 até a 8. Certo? Então, isso dá isso. Pronto. Então, nós já conseguimos capturar os dígitos que queremos, certo? Mas isso aí é variável do tipo caracteres. Ou seja, se eu capturar esse pedaço de string de uma string, que é uma variável do tipo caracteres, ela continua sendo uma variável do tipo caracteres. Então, o problema é, como é que nós poderemos jogar em variável do tipo real uma coisa que é caractere? Como fazer isso? Bem, tem que ter alguma função que converte isso? Tem alguma função intrínseca da linguagem que faz essa conversão? Essa é a pergunta. Bem, nós podemos fazer uma forma que de certo modo é como se fosse uma função intrínseca da linguagem, que é você fazer o quê? Você coloca assim, read, usa esse comando read, semelhante a esse, certo? Aqui você coloca a variável que você quer escrever nela, que é essa, h, certo? Nessa variável h, você faz o seguinte, aqui no caso dessa, você está lendo de um arquivo, né? Então, você colocou o rótulo do arquivo, que é isso aqui. Pronto, e agora eu quero ler de uma variável que é do tipo caractere, que já está aqui, que é essa aqui, por exemplo. Eu pego ela, copio e colo aqui. Pronto. Então, acredito que assim ele vai fazer o que? Ele vai converter o valor do que está aqui nessa variável, que está mostrado aqui, né? Que ele vai pegar esse 0,2 e converter e escrever isso na variável h, que é do tipo real. Então vamos ver se ele compila fazendo isso. Compilou, executou sem problemas. Beleza. Então, vamos comentar isso aqui e mandar ele mostrar a variável h. Por exemplo, mostrar h na tela. Ele vai mostrar h de todo mundo. Então, espera-se que ele mostre esse dígito, esse e esse. Vamos compilar. Executar. Pronto. Você vê que ele agora converteu para real e dupla precisão, por isso que tem essa quantidade enorme de dígitos. Então, 0,2, 2.0, 1.0, 0, 3, enfim, tá certo. Beleza. Por analogia, nós podemos fazer para as demais variáveis do tipo real. Vamos converter as outras duas, que é fazer o quê? Hora, minutos, segundos, que são essas três aqui. Agora aqui ajustaremos as posições de acordo com essa aqui. Na segunda é a da 4 a 5. 4 e 5. E a última 7 e 8. 7 e 8. Beleza? E agora a gente apaga isso. E agora a gente pode mostrar, em vez de fazer isso aqui não importa se a variável é string, real, inteiro, a gente pode mandar mostrar na tela uma sequência na mesma linha de variáveis de tipos diferentes. Por exemplo, agora a gente pode mandar mostrar h, m
e S, por exemplo. Ou seja, ele vai ler do arquivo, vai converter para real e depois vai mostrar na tela. Isso. Vamos ver como vai ficar. Pronto. Então vemos que ele, vamos conferir se ele fez certo. Pegou o 2, está aqui. Pegou o 34, está aqui. Pegou o 00, está aqui. Pegou o 11, está aqui. Pegou o está aqui. Pronto. Então nós vemos que assim resolve o problema, certo? Agora eu vou deixar como exercício para vocês fazer o seguinte. Vocês vão criar uma função. Vou dar aqui as dicas. Vocês vão criar uma função, podem colocar lá assim, igual fizemos em aulas anteriores. Vá lá na aula de funções e verifique como é que se constrói um programa utilizando funções. As funções explícitas, ou seja, as que eu crio, e não as que já existem da linguagem, entendeu? Você cria com função ou com subrotina, pronto. O exercício é fazer usando funções. Ou seja, você vai pegar, declarar isso aqui e colocar aqui as funções em anexo aqui abaixo. Onde você vai fazer function, definir um nome, parará, e essa função vai retornar, o objetivo é retornar, o objetivo é ela vai receber como parâmetro hora, minuto e segundos. Ela vai receber essas três variáveis e vai retornar o valor desse horário aí em horas, retornar em horas, beleza. Aí depois você vai criar outra função, certo? Que vai retornar em minutos. E depois você vai criar outra função que vai retornar em segundos, ou seja, eu quero que você resolva 3 problemas. Eu vou te dar H, M e S e você vai dizer quanto é isso em horas. Pronto. Quem vai fazer isso é uma certa função que você vai criar. Beleza. Depois eu vou passar de novo um outro problema que é eu passo H, M e S como parâmetros e você vai me dizer o resultado disso em minutos. Beleza. E na terceira vez, o terceiro problema eu vou te dar H, M e S e você vai retornar, vai fazer uma função que vai fazer esse cálculo e retornar em segundos. Beleza. Então esse aí vai ser o tema da próxima aula. Ou seja, eu vou fazer isso na próxima aula, mas antes de postar a próxima aula, eu quero que vocês façam antecipadamente para ir treinando. Beleza? Bem, então, do jeito que o programa está aqui, né? Que é esse último aqui, do jeito que ele está aqui, executado dessa forma, ele já resolve esse problema e já me dá quem é H, M e S. Aí você diz, poxa, mas usar strings assim não foi bem mais difícil do que se somente eu tivesse feito assim? Ctrl H, você vai aqui em qualquer bloco de notas, acredito que tem essas funcionalidades. Você faz assim, Ctrl H, aí aparece essa tela. Aí você coloca o caractere que você quer substituir, você vai pesquisar por ele e coloca espaço vazio, um espaço vazio, 2 ou 3 ou 4, enfim, você que define e faz assim, pronto. Aí você diz, agora não era melhor fazer a leitura aqui, por exemplo, em vez de colocar assim, coluna 1, coluna 2, eu tivesse colocado assim, coluna 1 é o nome, coluna 2 é essa variável aqui, esse caractere aqui, coluna 3. Aí você definiria um coluna 3 que já seria o H, pronto. É que ele já pegaria automaticamente esse número. Não, na verdade o H é o coluna 2, perdão. O H, M e S. Pronto, assim resolveria? Resolveria. Se o arquivo de entrada tivesse desse formato aqui, do jeito que está aqui, resolveria, certo? Então, seria uma boa. Mas vamos supor que em determinadas situações é necessário você realmente saber manipular strings. Então, é por isso que o objetivo da aula foi mostrar isso. Então, pronto. Vamos retornar para o que era antes. Pronto. Partindo desse programa aqui, certo? Partindo desse programa aqui, do jeito que ele está aqui, eu quero que você crie 3 programas. Ou então, nesse mesmo, você parte desse e crie as 3 funções. E cria as 3 funções utilizando aí abaixo. Define elas aqui abaixo, depois do nome contains.
e faça o que eu pedi. Pronto. Então a nossa aula finaliza por aqui. Vamos para a aula 14, que é fazer essa definição aí que falamos, desses 3 problemas. Resolver esses 3 problemas. Beleza, então até lá, até a próxima aula.